Na verdade, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que começar de novo na vaca no pré-parto, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje, e voltando nas vacinas, a gente tem vacinas hoje que a gente faz na vaca pensando em prevenir a bezerrinha, né? A gente fala que o pecuarista, muitas vezes, ele investe em genética, ele investe em nutrição, ele investe em todas essas tecnologias, em transferência de embrião, em protocolo de ATF, em muita coisa para fazer a bezerra. E aí, na hora que ela nasce, muitas vezes ele deixa ela morrer, ou se não morre, ela vai ficar ali capengando e vai custar virar uma vaca, vamos falar assim. Muitas vezes a principal moeda de algumas fazendas já vem sendo venda de animais, genética. E a gente vê hoje chegando nas bezerrinhas. A gente vê que hoje já tem muitos colegas nossos que são especializados na criação de bezerras. Fala, mamíferos! É aquela coisa maravilhosa, né? Estamos aqui de novo com vocês em mais um episódio. Toda semana, você sabe, segunda-feira, você tem um episódio novo aqui e hoje não vai ser diferente. E é daquele jeito, hein? Sempre trazendo novidade, sempre trazendo tecnologia nova e informação de primeira qualidade para você. E hoje falando mais uma vez sobre bezerras, mas com alguns detalhes diferentes. Algumas coisas diferentes que você pode utilizar na sua casa e aquelas coisas que a gente já sabe que poderia ser feito de manejo, que às vezes você não está utilizando. Esse aqui às vezes é uma forma de você se atualizar e começar a adotar na sua casa, né? Então, para isso, sanidade de bezerras sem apagar incêndio. Esse vai ser o nosso título para falar um pouco como usar menos medicamento e como a gente começar a falar mais de saúde ao invés de ficar falando de doença. E para isso eu trago para vocês hoje Rafael, mais conhecido como Rafael Lamin, não é? Gerente de mercado Gado de Leite Brasil da MSD. Rafael, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Dá um oi para a turma e fala para o pessoal quem é você e por que você está aqui nessa mesa com a gente. Fala pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer toda a companhia do Leite em nome do Daniel, agradecer cada um de vocês que está aqui conosco. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir esse episódio. Meu nome é Rafael, todo mundo me conhece como Lamin, Daniel, porque eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas que chama Lamin, da zona da Mata Mineira, uma cidade bem pequenininha, que eu gosto muito. Vocês podem me chamar assim também, pessoal. Eu fico muito feliz de trazer o nome da cidade onde eu nasci e que eu tenho muito orgulho de ser de lá, para todo mundo me conhecer. Bom, eu sou médico veterinário, formado pela UFMG em Belo Horizonte no ano de 2006 e então já estou indo aí para 20 anos de formado. Fui veterinário de campo, trabalhando com gado de leite durante um grande período, com um foco nesse ponto que a gente vai falar hoje, de trabalhar mais na gestão e na prevenção sem apagar incêndio, lá atrás. E hoje eu estou na MSD como gerente de mercado para gado de leite. Então, eu atuo em todo o Brasil, tudo que é voltado aí para o gado de leite passa por mim aí pela estratégia toda junto comigo e o nosso time de campo, que hoje nós somos mais de 200 pessoas no campo, sem contar os nossos distribuidores e tudo. Então nós estamos todo mundo aí focado nesse ponto de melhorar a vida, a missão da MSD é melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. Então a gente tem essa missão de trazer coisas novas, de trazer novas tecnologias, de realmente facilitar a vida do pecuarista, do produtor rural. Não, beleza, então, essa aí foi uma baita de uma introdução, né? E indo direto ao assunto, direto para a nossa conversa mesmo, Certo. né? Como que você vê isso hoje, né? Sempre o produtor chega e fala assim, doutor, qual que é o melhor remédio para qualquer coisa, né? Exato. Então o foco é sempre no remédio. Como é que eu faço para resolver aquilo aquela hora, né? E aí você acaba já foi o boi com a corda, né? Se o animal já está doente, já era. Então hoje se fala muito mais de saúde, muito mais de prevenção do que o de tratamento mesmo. E a gente sabe, né, desse uso racional de medicamentos, que aqui no Brasil ainda está um pouco leve, mas vai chegar bem forte, assim como acontece lá fora, né? Como que você vê isso? Como é que você introduziria o assunto para quem está assistindo a gente nesse caminho? Eu acho um assunto fantástico, sabe? Há 15 anos, quando eu era técnico de campo, quando eu era veterinário de campo, a gente já trabalhava dessa forma. A gente já vinha com um foco muito maior na gestão, porque a gente fala assim que é onde o produtor ganha dinheiro. Na verdade, quando, igual você bem disse, a gente falar de saúde é onde o pecuarista ganha dinheiro. Se você falar na doença, é onde ele perde dinheiro, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós, como técnicos, a nossa função, na minha visão, isso é a minha opinião, cada um
pode ter a sua, mas a minha opinião é que toda vez que a gente trabalha na gestão da saúde, nós estamos trazendo dinheiro para o bolso do pecuarista. É claro que a gente vai ter que atender os animais doentes, é óbvio, isso não tem dúvida disso, isso é básico. Agora, o nosso foco principal como técnico e nós da MSD como empresa é trabalhar para que os animais não fiquem doentes. É trabalhar na prevenção, né? Ditado antigo, lá da época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que prevenir é muito melhor do que remediar, não é assim? Sempre foi melhor do que remediar. Agora a gente sabe que é mais barato do que remediar, Exatamente. Né? Exatamente. Então, lá atrás, igual eu falei, quando a gente era veterinário de campo, a gente já tinha esse foco e a gente vê isso numa crescente no Brasil. Isso é uma mudança que passou em outros países e aqui para a gente já chegou. Não vou nem falar que está chegando, já chegou. Se a gente pegar as melhores fazendas do Brasil hoje, não vou nem falar as maiores, viu, pessoal? Isso aí eu estou falando as melhores. E quando a gente fala melhores, tem pequena, média e grande fazenda boa. E bem tecnificada, com manejo, com gestão, né? Exatamente. E aí as boas fazendas do Brasil, elas já estão trabalhando dessa forma e os nossos colegas técnicos também. Se você pegar isso aí, na minha visão, entrou na veterinária, né, no ramo técnico, a gente utiliza veterinária, me desculpem aí os zootecnistas, agrônomos, mas é para todos nós técnicos, mas como eu sou veterinário, a gente tem essa mania de falar veterinário, né? Então, entrou para nós técnicos, eu acredito muito mais pela reprodução, e se a gente olhar, mesmo quando eu era veterinário de campo, o foco, e até bem pouco tempo atrás, do pecuarista era muito na vaca, né? E é óbvio, é quem produz, né? É quem entrega divisas para a fazenda, né? O leite era, até bem pouco tempo atrás, era a principal moeda. Tem fazendas hoje que já não é a principal moeda da fazenda. Muitas vezes a principal moeda de algumas fazendas já vem sendo venda de animais, genética. Então, mas o pecuarista ele tinha um foco muito grande na vaca. E muitas vezes era a bezerra e a recria era negligenciado. Mas a gente viu essa prevenção, essa maneira de trabalhar, pensando em medicina de rebanho, pensando em não apagar incêndio, em trabalhar muito mais na gestão da saúde da fazenda, entrando aí pela reprodução, pela vaca, né, propriamente. E a gente vê hoje chegando nas bezerrinhas. A gente vê que hoje já tem muitos colegas nossos que são especializados na criação de bezerras, né? E vários pecuaristas e as boas fazendas enxergando já essa questão da criação da bezerra como o futuro, porque realmente, a bezerra é o futuro da fazenda. Eu sei que é clichê essa frase, né? Mas hoje a turma está enxergando isso, porque se ele não cuida bem da bezerrinha hoje, lá na frente ele vai ter uma vaca mediana, ele não vai ter uma vaca do alto nível que ele gostaria, né? Além de uma vaca mediana, ele vai ter uma novilha, muito mais tempo novilha do que vaca produzindo dinheiro, né? Exato. Eu acho que esse é o outro caso também que às vezes passa desapercebido, né? O fato de, às vezes, você ter um animal que poderia parir com 2 anos e começar a produzir renda a partir de 2 anos, ele faz isso com 3, 4, né? Esse ponto é muito interessante, Daniel. Quando a gente pega, por exemplo, tem dados, por exemplo, do pessoal do Milk Point, que eles trouxeram recente, onde eles fazem como que está a segmentação de rebanho nas principais bacias leiteiras do Brasil, e a gente vê variando as fazendas, por exemplo, de ter 30% do rebanho em lactação, que aí é o que você falou, muitas vezes as novilhas parindo muito tarde, ou seja, você tem um percentual pequeno do rebanho para alimentar todo aquele ecossistema, chegando até fazendas que estão lá com 50%, 55% dos animais em lactação, passando por esse ponto que você mencionou, né? A gente fala que o pecuarista, muitas vezes ele investe em genética, ele investe em nutrição, ele investe em todas essas tecnologias, em transferência de embrião, em protocolo de IATF, em muita coisa para fazer a bezerra. E aí, na hora que ela nasce, muitas vezes ele deixa ela morrer, ou se não morre, ela vai ficar ali capengando e vai custar virar uma vaca, vamos falar assim, muitas vezes por negligenciar essa categoria tão importante na fazenda, né? Sim. E normalmente o pessoal pensa, né? Quando eu falo de prevenção, está muito ligado à vacina. Exato. Né? Muito ligado à vacina, mas a gente sabe que a vacina é um braço muito importante da prevenção, Sim. Mas ele não é o único braço da prevenção. Então, assim, se você puder trazer para a turma, assim, nas suas palavras, da sua forma de pensar, o que mais englobaria a prevenção que o produtor tem que olhar? Eu acredito que a vacina ela faz parte, óbvio, igual você disse, mas tem uma parte que é manejo, o manejo da fazenda, o manejo do rebanho ali, ele é uma parte fundamental da prevenção. A gente sabe, por exemplo, que a saúde ela depende de um tripé, né, que é ambiente, o animal
e o hospedeiro, né? E o parasita, desculpa, ou a bactéria, o que for que vai causar aquela doença. E o que causa a doença é o desequilíbrio disso. Muitas vezes a gente tem o mau costume de focar em um só desses tripés, ou dois. A gente muitas vezes foca no animal e no agente infeccioso e esquece de um ponto principal aí, que é o ambiente. Então, toda vez que a gente tem um desequilíbrio, a gente tem a doença. Se a gente tem um ambiente que é mal manejado, você vai ter um desafio muito alto para esses animais e você vai acabar tendo, mesmo que você trabalhe muitas vezes com bons medicamentos e com bons animais, se você não tem um bom manejo, você vai acabar tendo problemas lá na frente. Por quê? Porque você vai estar desequilibrado, você vai ter um desafio muito maior na propriedade. Sabe? Então, o manejo é parte fundamental disso e, além de vacinas, né, quando a gente fala dos medicamentos de maneira geral, nós temos outros produtos que também podem atuar dessa forma na parte de prevenção, tá? Que aí não sei se a gente vai entrar agora ou mais para frente. Vamos lá, a gente podia, mas eu queria que você pontuasse uma coisa também, né? Tem muita gente que fala que saúde entra pela boca. Então, você colocaria a nutrição como uma das formas mais importantes, assim, uma das coisas mais... um foco maior do produtor nisso para que a gente tenha saúde? Com certeza, não tenho dúvida disso. Quando eu falei de manejo, o manejo nutricional é um ponto fundamental, além de ser a parte de custo maior dentro da propriedade de gado de leite, tanto quando a gente fala de vaca quanto a gente fala de bezerra, né? Na verdade, quando a gente fala de bezerrinha propriamente dita, a mão de obra ela pesa bastante também, mas a gente sabe que o leite, que é uma parte da alimentação da bezerra, ele é parte fundamental aí na composição dos custos da fazenda. Então, toda vez que a gente tem um desequilíbrio também dessa parte nutricional, obviamente a gente vai ter aí a parte do animal afetada, que a gente mencionou lá do tripé, e de novo a gente vai ter um desequilíbrio causando doença. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Não, eu concordo bastante com isso, né? Eu já vi muito, na época que eu era técnico de campo também, né? Eu cheguei assim, algumas vezes, né? Morava em Goiás, fazendas menores, com pouca tecnificação, você via o animal magro deitado. Aí o produtor olhava e falava assim, doutor, e o que eu aplico para essa vaca levantar, né? Aí eu falava, 30 quilos de silagem via oral todo dia. 35. Não tem outra forma, né? Tem uma brincadeira que meu pai fazia, que aí vai de encontro com o que você está falando, assim, que é uma simpatia para melhorar esse caso aí, sabe? Todo dia você pega a sobra do coxo e esfrega no lombo da vaca. Sim. Porque se tem sobra, ela teve comida suficiente o dia todo. Então, era uma simpatia que meu pai falava lá atrás. Falava, todo dia você pega a sobra do coxo e esfrega no lombo dela, que ela melhora. Uma outra nessa linha também que eu aprendi com o Antônio, que era o meu sócio e assim, foi um dos meus grandes mentores nessa parte de técnico de campo, é que ele falava o seguinte, Daniel, vaca não pode tomar frio na canela não, viu? Exato. Vaca não dá certo para tomar frio na canela não. Que era gado a pasto, né? Significa que se ela não tomou frio na canela, você tem pasto suficiente para cobrir a canela dela. Né? Então, eu acho interessante a gente falar isso aqui, inclusive para ficar fácil de a gente poder trazer isso para o produtor, né? O técnico que está escutando a gente, às vezes poder utilizar essas formas de convencer o produtor de jeitos diferentes, né? Exato. Mas para a gente não voltar na vaca e tudo mais, e voltando aqui na bezerra, né? Na parte de prevenção. Então, vacina eu acho que é o mais óbvio. Vacina é o que todo mundo espera e tudo mais. Mas você mesmo já trouxe aqui um pouquinho pra gente, que a gente hoje tem outras formas da gente também poder fazer essa prevenção através de produtos e tecnologias novas, né? Sim. Por onde que a gente começa, Rafael? Da verdade, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que começar de novo na vaca no pré-parto, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje, e voltando nas vacinas, a gente tem vacinas hoje que a gente faz na vaca pensando em prevenir a bezerrinha, pensando em prevenir a doença da bezerra. A gente tem hoje, por exemplo, na MSD, uma vacina que chama Rotavec, que ela é uma vacina que previne rotavírus, coronavírus e Escherichia coli. Então, você aplica ela na vaca e aí através do colostro, que nós falamos de coisas que previnem doenças e aí o colostro é parte fundamental, a gente vai lembrando, né? À medida que a gente vai vendo a fazenda aqui na cabeça, a gente vai lembrando de outras coisas que não são vacinas e que também previnem doenças, né? E aí através do colostro, essa vacina ela previne a diarreia causada por rotavírus, coronavírus e Escherichia coli na bezerrinha. Então é uma vacina que você faz na mãe pensando na bezerra. Então o início eu acho que é na vaca, é no pré-parto, sabe? Com todo o manejo que você faz com esse animal lá no período do periparto. Passando aí já para as...
Vamos aproveitar um pouco isso para o pessoal entender um pouco isso. Mas que história é essa que eu tenho que vacinar a vaca para que eu tenha uma imunidade da bezerra? Beleza que vem pelo colostro, mas por que eu não vacino de uma vez a bezerra? Não, é porque, exatamente, o que acontece? O período de ação, se você fosse fazer uma vacina na bezerra, você teria que ter um período para essa vacina fazer o efeito, correto? Nossos colegas técnicos aí sabem muito bem disso. Quando você aplica, você vai ter lá um período para o reconhecimento dessa vacina e a produção de anticorpos. E essas diarreias neonatais, elas acontecem muitas vezes no período inicial da fase da bezerra. Então, se você fizesse a vacina na bezerra, quando essa vacina estivesse fazendo efeito, você já teria passado o período onde é o grande desafio da bezerrinha. Então, você faz na mãe, porque a mãe vai gerar anticorpos que vão sair no colostro. E aí sim, aí quando você fornece o colostro, você vai ter a imunidade passiva, que a gente chama, né, que é a imunidade transmitida da vaca para a bezerrinha através do colostro, de pronto atendimento para a bezerra. Então essa bezerra ela já começa protegida desde o início da vida dela, sem precisar desse período de espera para a vacina fazer efeito. Por isso que a gente foca lá na vaca. E aí, pessoal, não só essa vacina que eu falei, tá? É super importante e é um ponto que muitas vezes a gente ainda vê não acontecer no Brasil, Daniel, que é, por exemplo, vacinar vacas adultas de clostridiose. O pessoal muitas vezes tem até acho que ainda utiliza chamar as clostridioses de mal de ano, né? Sim. Que vacina as bezerrinhas até 1 ano de vida, mas quando você vacina o animal adulto, a vaca adulta, da mesma forma. Ela também produz anticorpos que serão transmitidos para a bezerra nesse primeiro início da vida da bezerra, de forma passiva, e que vai proteger essa bezerrinha contra as clostridioses no início da vida. Sabe? Então é fundamental que a gente tenha todo um protocolo vacinal feito, inclusive na vaca adulta ali, para que ela transmita essa proteção para as bezerras através do colostro, sim. Além do tempo de resposta, né, entre a vacina que você aplicaria, no caso na bezerra, até o reconhecimento e a formação de anticorpo, a gente ainda tem o fato de que as bezerras, né, o animal muito novo, ele tem dificuldade, ele não tem ainda o organismo preparado para poder fazer essa imunidade ativa, né, poder realmente produzir esses anticorpos necessários nessa época, né? Exato. As duas coisas funcionam juntos quando a gente trata desse tipo de vacina? Os dois argumentos são válidos ou é mais? Não, são válidos sim, com certeza. Até aquela parte que a gente vê lá na imunologia, né, lembrando lá da faculdade, né, que é a janela da imunidade, né, que é quando cai a imunidade passiva e realmente inicia a imunidade ativa da bezerrinha, você está coberto de razão. Sim, faz todo sentido, faz total sentido sua colocação. Por esses dois motivos, né, a gente acaba tendo que vacinar a mãe para que seja mais rápido e que realmente o organismo da mãe consiga produzir um anticorpo, porque a gente sabe que da bezerra não vai produzir. Uma das coisas que eu já tive de perguntas disso que eu já vi é o seguinte, Rafael, se eu tenho uma vaca, ela está no pré-parto, ela provavelmente já começou a ter uma queda de imunidade também pelo período em que ela está. Essa vacina ela é feita em qual período e se isso afeta ou não essa questão de ela estar ali já próxima de parir e tudo mais, até que ponto que eu posso vacinar uma vaca e ela vai conseguir transmitir essa imunidade para a bezerra via colostro? Quando a gente fala das outras vacinas, tá? Igual a gente comentou de clostridiose e etc., a gente já trabalha o protocolo vacinal do animal adulto já de rotina da fazenda. Aí vai de acordo com o calendário sanitário de cada fazenda. No caso específico dessa vacina para diarreia neonatal, a gente tem duas situações, tá? Eu vou comentar, eu acho que vale a pena, porque a gente não tem só a nossa vacina para diarreia neonatal. A gente tem uma vacina do concorrente, que é feito na vaca 60 dias antes do parto, e aí repete a dosagem faltando 30 dias antes do parto. E aí você consegue fugir um pouquinho desse ponto que você falou da questão da imunidade dela ali faltando 21 dias, que é o período de transição que a gente chama, né? No caso da nossa vacina, da Rotavec, ela ainda tem um conveniente, né, uma parte boa, que é o seguinte, ela tem uma janela de aplicação um pouco maior. Você pode fazer ela faltando tanto 3 meses antes do parto e até 3 semanas antes do parto. Exatamente para que você não caia nessa questão que você trouxe, de ter que trabalhar essa vaca ali muito próximo do parto, onde muitas vezes você pode não ter uma resposta tão eficiente.
Então, como ela tem essa janela bastante flexível, fica a critério do pecuarista, do produtor rural, o momento de fazer a vacinação. Ainda tem o ponto de você poder trabalhar um pouco antes, ela é dose única, tá? Então, você vai trabalhar uma dose única, então você vai poder fugir ali, por exemplo, de uma antecipação de parto, por exemplo. Você não precisa deixar para fazer ela faltando 3 semanas para o parto. Você faz ela lá faltando 45, 60 dias, ou se tiver tudo redondinho na fazenda, no momento da secagem dos animais, vai estar faltando ali 60 dias para o animal parir, você já faz ela, você já vai estar coberto lá na frente, entendeu? Então ela tem essa flexibilidade, que é bem legal dessa vacina, que é uma tecnologia nova, uma tecnologia diferente. E me conta uma outra coisa, né? Provavelmente tem pesquisas que já quantificaram isso, mas o pessoal pergunta, tá, mas assim, se eu faço uma vacina, é importante, quem está escutando a gente sabe, lembrar disso também, né? Vacinação não é blindagem. Não. Então eu estou fazendo algo que depende de uma série de fatores, organismo do animal, da bezerra, da vaca, de tudo, para que realmente ambiente, né? Uhum. Desafio do ambiente e tudo, para eu ter certeza que o animal vai ficar com a prevenção e ele vai efetivamente ter menos problema naquele rebanho. As pesquisas já quantificam, quando eu faço uma vacina desse tipo, o quanto que eu espero ter menos problema depois dessa bezerra? Esse ponto é bastante interessante, viu, Daniel? E ele é bem variável de fazenda para fazenda. Mas um ponto que é comum em todas as fazendas que utilizam esse tipo de vacina é o seguinte: se ele comparar dentro da própria fazenda dele, ele vai perceber que as diarreias elas duram menos, ou seja, a bezerra tem, mesmo que ela tenha diarreia, essa diarreia ela vai ser num período mais curto e com uma menor intensidade. Então o ponto que você trouxe ele é bastante importante da gente frisar para o pessoal que está nos assistindo, porque não é que ele vai utilizar uma vacina dessa e não vai ter diarreia. O cara não, as bezerras, né, gente? O cara até pode ter. Pode até não ter diarreia. Mas as bezerras, né, a gente tem essa mania de falar dessa forma, mas as bezerras da fazenda não é que elas não vão ter diarreia, tá? Por todo esse contexto que você trouxe, de ambiente, enfim. Mas na grande maioria das vezes, o ponto em comum das fazendas é que, se ele comparar, vamos falar, o mesmo período do ano anterior sem a vacina, com um período parecido do ano seguinte com a vacina, ele vai perceber que as bezerras têm diarreia num período com uma duração menor e com intensidade menor. E isso faz toda a diferença. Tem um trabalho, para você ter uma ideia, que ele quantificou que para cada dia de doença de uma bezerra no aleitamento, isso chega a impactar em até 120 litros na lactação dela, na primeira lactação. Então, ou seja, se você consegue diminuir ali 1, 2, 3 dias de doença da bezerra, por exemplo, de diarreia, que é o caso que nós estamos comentando aqui agora, você vai ganhar isso em produtividade lá no futuro, lá na frente. Que paga essa conta com o pé nas costas. Com o pé nas costas, exatamente. Não, se a gente fizer essa conta aí, qualquer conta que a gente faça com esse ganho que esse trabalho trouxe, paga a parte de prevenção das bezerrinhas no período de aleitamento. Com preço de leite na crise ou não, né? Ou não. Para aquele produtor que já está olhando e fala assim, mas o preço do leite desse jeito e tá. Não, mas é de qualquer maneira, porque realmente a quantidade de produção é muito expressiva, né? 120 litros para cada dia, não tem nem o que falar. Para cada dia que você diminui de doença da bezerrinha. Uhum. Não, bom demais. Com relação a essa vacina, eu acho que a gente passou em todos os pontos dela. Eu acredito que sim. Mas é uma novidade para muita gente. A vacina, a gente sabe, já tem bastante tempo que o pessoal fala sobre isso, mas ainda pode ser novidade para muitas pessoas, né? Exato. Além disso, o que mais que a gente tem aí para poder trazer para a turma? A gente tem dado uma atenção muito grande, nós da MSD, a gente tem dado uma atenção muito grande para esse ponto da bezerra, sabe? A gente lançou há 1 ano e meio um programa de criação de bezerras que chama Primeiros Passos, que é um programa onde a gente traz toda a parte de protocolos operacionais, protocolos de tratamento, materiais, treinamentos, o atendimento da nossa equipe de campo, né, dos nossos consultores de pecuária, que a gente tem a ambição de, no futuro, talvez ser reconhecido como pediatra das bezerras. E a gente tem todo um protocolo, todo um pacote de produtos, de medicamentos, no caso, e tecnologia, que é uma novidade da MSD, que eu acho que a gente pode passar por esse ponto também. A MSD já tem mais de 5 anos que a gente
adquiriu outras empresas e a gente deixou de ser uma empresa única e exclusivamente de saúde. Hoje a gente gostaria de ser reconhecido no mercado como uma empresa de saúde e tecnologia. Hoje a gente tem identificação eletrônica, que vai na bezerrinha, né? Já coloca lá o bottom ou o brinco visual, enfim, cada fazenda faz a escolha, mas nós temos também o brinco visual e nós somos hoje a única empresa do mercado, até onde eu sei, talvez já, porque isso muda muito rápido, tecnologia é um negócio que muda muito rápido, mas até onde eu tenho conhecimento, que a gente tem um monitoramento para as bezerras. Então, além de ter o monitoramento, que é o Sense Hub Dairy, que é o monitoramento para vacas adultas e novilhas, a gente tem um monitoramento para a bezerrinha, para poder tentar antecipar exatamente esse momento do tratamento, da identificação de doenças e assim por diante. E o que ele faz? Ele basicamente, quando eu monitoro a bezerra, ele vai ver o que exatamente, que tipo de sinal clínico, o que eu espero um monitoramento desse? Esse monitoramento, ele faz, como o próprio nome já fala, né, ele monitora a bezerra tanto da parte de atividade dela, dentro da casinha ou dentro do piquetinho ali onde ela estiver, mas o ponto principal é o monitoramento da sucção da bezerra quando ela vai mamar. Entendeu? Então já foi identificado que a primeira coisa que a bezerrinha diminui quando ela inicia um processo de doença é que ela diminui a força de sucção. Então é um produto, né? Ele chama Sense Hub Youngstock, e é um produto que veio para o Brasil e num primeiro momento a gente estava trabalhando ele única e exclusivamente para mamadeira, né? Ou baldinho com bico, por causa dessa questão do monitoramento da sucção, mas trabalhos recentes já indicam, no Brasil a gente ainda está analisando, mas já indicam que a gente também vai poder utilizar ele para bezerrinhas tratadas no balde. Então ele também consegue detectar essa força de sucção da bezerra também no balde, e aí a gente conseguindo identificar previamente uma doença. E aí é bom que a gente faça uma ressalva, tanto o monitoramento de vacas, Daniel, quanto o monitoramento de bezerras, ele não dá diagnóstico. Então a gente continua tendo a necessidade do nosso colega técnico, do nosso funcionário sanitarista da fazenda, ou a pessoa que cuida do bezerreiro, ir lá examinar aquele animal e ver qual doença. Ele indica que aquele animal está entrando num processo... Tem alguma coisa errada, né? Ele mostra que tem alguma coisa errada. Isso, né? E o legal é que os trabalhos mostram que isso pode anteceder 48 horas, ou seja, você descobrir uma doença com 48 horas de antecedência, até 2 dias antes dela realmente manifestar o sintoma clínico. Então, assim, você consegue trabalhar de maneira antecipada, sabe? E, obviamente, com melhores resultados. O pessoal fala que não é nem preventivo, né? É preditivo, né? Exato. Ele te mostra, ó, vai dar problema. Vai dar problema. Olha lá que vai dar problema. Então, você já chega antes para prevenir, nem para prevenir, já fazer um tratamento, ver o que precisa ser feito o quanto antes, porque, afinal de contas, cada dia a menos é 120 litros. Lá na frente. Lá na frente, né? Exatamente. E além disso, né, a gente falou de outros produtos, né, que vêm junto aí dos primeiros passos do nosso programa de criação de bezerras, que são produtos. Se você pegar hoje, por exemplo, a MSD ela tem um pacote que, se você utilizar, você previne todos os agentes causadores, por exemplo, de diarreia neonatal, com o uso racional de antibióticos. Então a gente tem a vacina, que a gente já mencionou, a gente tem o Alocur, que é um criptosporídeo ostático, ou seja, que é um produto que é uma alofuginona para tratamento de criptosporídeo, para prevenção do criptosporídeo. A gente tem o Panacox, que é um preventivo para hemeriose e verminose. E a gente tem o Feijin, que é uma novidade que a gente lançou o ano passado. Então o Feijin, ele é um aditivo que você dá para a bezerrinha no leite todos os dias. E esses fagos, eles colonizam o intestino da bezerrinha e vão prevenir diarreias causadas por Escherichia coli, agora sim, e Salmonella. Então, quando essas bactérias desenvolvem lá no intestino, ele já mata essas bactérias. Então, ou seja, se você pegar lá da escola, moçada, né, os principais causadores de diarreia das bezerras, com esses produtos que a gente falou aqui, você faria a prevenção sem a utilização de antibiótico. É óbvio que a gente tem um conceito que tem sido discutido bastante, que uso racional de antibiótico muitas vezes não é usar menos, é usar da maneira correta.
Então é óbvio que se uma bezerrinha tem um sintoma clínico, tem febre, e você identificou a necessidade de utilizar um antibiótico, sim, você vai utilizar, mas usando esse pacote de prevenção, você vai usar menos. Muito provavelmente você vai usar menos na fazenda. Rafael, mas me conta uma coisa, como é que o produtor ele escolhe que tipo de produto usar, né? Não só do MSD, vamos pensar de uma forma geral, como é que ele vai usar um coccidiostático, quando que ele usa uma coisa ou outra, ele usa sempre, até que ponto que eu tenho um uso racional de antibiótico, mas ao mesmo tempo eu pesei a mão nas outras coisas, né? Sim. Até que ponto eu estou mexendo com drogas que tem mais ou menos o mesmo peso em termos de resíduo, ou não é assim? Como é que... Não, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, desse ponto que a gente está conversando principalmente, a diarreia neonatal, quando a gente pega lá, voltando lá na escola, né, o período de incidência desses agentes que a gente falou, ele é muito característico de acordo com a idade das bezerrinhas. Então não é que você vai usar isso tudo de uma vez só na bezerra. Então você vai, por exemplo, usar uma vacina como a Rotavec Corona, que vai prevenir ali a diarreia neonatal no iniciozinho da vida dela, principalmente pelos vírus, né, rota e coronavírus. Depois, na sequência, o que muitas vezes aparece é o Cryptosporidium. Então aí, obviamente, a fazenda ela precisa ter um histórico, né? E tem fazendas que lançam mão de exames laboratoriais para saber quais os agentes que estão causando ali a diarreia, mas na grande maioria das vezes é bastante comum esses agentes nas fazendas, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma eimeriose, a gente sabe que ela é um pouco mais tardia. Ela vai acontecer na bezerrinha lá na frente. Lá muitas vezes com 60, com 70 dias de vida. Então em cada período da vida da bezerrinha você vai usar um determinado produto para prevenir aquele agente que na maioria das vezes, gente, era óbvio que cada fazenda é uma fazenda, a gente pode ter diferenças aí, nós estamos falando de biologia, nós não estamos falando de matemática, né? Mas a gente sabe que na grande maioria das vezes é dessa forma que os agentes acontecem na enorme maioria das vezes nas fazendas, sabe? Então o produtor ele vai lançar a mão de cada um desses produtos de acordo com o momento da bezerra. E aí ele vai identificar na fazenda dele o momento de maior desafio, né? Então igual a gente mencionou, pode ser, eu acho muito pouco provável, mas pode ser que, sei lá na minha fazenda, lá em Lamin, eu não tenha desafio com a eimeriose. Então não faz sentido eu usar um Panacox, por exemplo, entendeu? Então você vai trabalhar de acordo ali junto com o seu médico veterinário, definir o protocolo sanitário que mais se encaixa para a propriedade. Eu vejo que às vezes o produtor ele acha caro o exame, mas você entrar numa guerra sem saber quem que é seu inimigo é um negócio muito difícil, né? Muito difícil. E não significa que você tenha que fazer o exame em todo animal que fica doente, né? Eu acho que também tem essa ideia errada de que só funciona se é assim. Não, a gente sabe que tem alguns agentes que normalmente naquela fazenda, naquela época do ano, naquela época, você tem uma alta incidência de alguma coisa específica para poder ser trabalhada, né? E eu acho que o exame, ele feito não vou dizer aleatório, mas de tempos em tempos, em alguns animais, para você ver qual que é o comportamento das doenças no seu rebanho, seja lá se for bezerra, se for vaca, se for novilha, né? Mas quando a gente faz isso, você reduz inclusive a quantidade de medicamento que você falou isso, né? Porque às vezes você não tem um problema que precisa, né? Então às vezes não precisava nem de usar. E um exame podia matar essa dúvida, né? Exatamente. Um outro problema que é muito comum, né, para a gente, que a gente está num país tropical e a gente tem bastante incidência de carrapato e moscas, enfim, é a tristeza parasitária. E aí vai de encontro com o que você falou. Por exemplo, não tem como eu chegar daqui e falar para vocês que estão nos assistindo aí, você vai, por exemplo, porque a gente sabe hoje que uma prática bastante comum é utilizar inclusive um produto nosso, que é o Imisol, que é a base de midocarb, de maneira ele é muito utilizado como tratamento, mas muita gente usa ele como quimioprofilaxia, né? Então você usa ele não é uma vacina, mas e aí o que você tem? O que é a maneira mais correta? Você saber na sua propriedade qual é a época de vida dos animais onde mais acontece a tristeza parasitária. E aí, de maneira preventiva,
você vai utilizar um produto desse. Mas não dá para eu daqui virar e falar assim, não, a bezerrinha com 60 dias de vida você vai lá e aplica que você está tranquilo. Não funciona assim. Então você tem que estar ali, você tem que monitorar, você tem que estar acompanhando, saber, anotar, né, as coisas para que a gente consiga realmente definir qual é o melhor momento da utilização de cada produto. Sabe? E aí, dessa forma, o produtor ele vai economizar dinheiro, ele não vai gastar mais, ele vai gastar menos, porque ele vai trabalhar de maneira preventiva, ele vai ter menos animais doentes, ele vai ter mais ganho de peso e lá na frente mais produção de leite das vacas dele de primeira lactação. Não, com certeza. E tem sempre essa briga, né? Entre você fazer aquilo que é tecnicamente o correto, cientificamente perfeito, e aquilo que dá para fazer, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente já falou em alguns episódios aqui foi justamente isso. Olha, nem sempre eu consigo fazer uma cultura, alguma coisa específica para saber qual é a doença e qual antibiótico eu vou usar, muitas das vezes para mastite isso, né? Uhum. E muitas vezes também o produtor ele lança a mão de uma padronização do protocolo, uma padronização por falta de mão de obra treinada ou por falta de braço mesmo, para poder lançar a mão de todas as ferramentas necessárias para fazer um manejo incrível, perfeito, né? Então, como que você na sua época de veterinário de campo e com a sua equipe que você tem hoje, como que vocês dosam isso, assim? Até que ponto eu vou mais para padronização e até que ponto eu vou mais para o ajuste fino com esses protocolos e com tudo isso que a gente está conversando? Sim, o que a gente vê, Daniel, assim, desde quando eu era técnico de campo, e isso acontece hoje ainda, é que é uma frase até do nosso professor, que não sei se é dele, mas ele usa muito, que é o professor último lá da UFMG, e o Lobão. Até um abraço para eles, se eles estiverem assistindo a gente, eu gosto muito deles, que eles usavam com a gente lá na escola, que é assim, que é o comum é comuníssimo e o raro é raríssimo, né? Quando a gente fala de vaca de leite, quando a gente fala de rebanho de leite. Então, quando eu era técnico de campo, e a maneira como a gente tenta trabalhar hoje é trabalhar muito forte em cima do comum, em cima do que acontece, porque na grande maioria das vezes os problemas eles se repetem. E se o produtor ele tem essa avaliação, ele vai ver que na fazenda dele, naquela determinada época do ano, daquela forma, vai acontecer aquele tipo de problema. Então ele tem como antever isso, ele tem como trabalhar de maneira preventiva naquele ponto. Agora, a questão de protocolo, eu gosto muito, sabe, de trabalhar com protocolos definidos, mas conhecendo o que está acontecendo. A gente não pode, por exemplo, igual a gente fala, usar um tiro de canhão para matar uma formiga, né? Então você tem que saber exatamente o que está acontecendo, mas ter protocolos. Para quê? Para que se você tiver um problema, você consegue saber onde agir. Porque na maioria das vezes, na maioria não, mas uma parte das vezes, o que a gente vê acontecendo é que o produtor ele não tem uma rotina e ele não tem protocolos bem estabelecidos dentro da propriedade. Quando ele tem algum tipo de problema, isso gera para ele uma dificuldade de saber de onde está vindo. Onde foi o desequilíbrio? Onde foi o causador? Quem foi a causa raiz? E aí muitas vezes ele sai atirando para todo lado. Ele troca o medicamento, ele troca a comida, ele troca o leite, ele troca o sucedâneo, ele troca o veterinário, troca o funcionário, aí o problema melhora. E o que melhorou? Ele não vai saber te falar. Por quê? Porque ele não tinha tudo muito bem estabelecido, e aí ele não consegue achar realmente o que foi o causador daquele problema onde ele está tendo na propriedade. Sabe? É dessa maneira que eu enxergo. Eu acho que as fazendas elas precisam ter anotações muito bem feitas e observações para que ela consiga trabalhar de maneira preventiva, mas sabendo realmente o que está acontecendo ali na propriedade. Mais ou menos eu falo muito isso, né? É mais ou menos assim, demorou muito tempo para os produtores entenderem a importância de anotar a pluviosidade, né? Isso. Mas para que eu vou fazer isso? Não, porque você vai ver que vai ter um comportamento na sua casa e hoje em dia você já vê com uma coisa mais consolidada. Exato. Mas para doença, às vezes, não é dessa maneira, né? É bastante comum. E se a gente pegar, por exemplo, e ainda é um pouco comum, a gente ainda encontra bastante anotações, muitas vezes, de vaca ainda. Quando você vai para as bezerras, muitas vezes você tem menos anotações. Você chega nas fazendas, muitas vezes o produtor tem lá a pesagem de leite, ele tem lá a CCS individual, ele tem a anotação da data do parto, enfim, o dia que a vaca deu cio.
as fazendas melhores até taxa de concepção, taxa de prenhez, taxa de observação de si, enfim, na vaca. Aí quando você vai muitas vezes para o bezerreiro, essa anotação ela é bastante precária, sabe? E para a gente, inclusive, isso acaba sendo um ponto de dificuldade, porque fica difícil de você mostrar, muitas vezes, o benefício de um arsenal técnico desses que nós acabamos de falar, se a gente não tem anotação. Então, se o produtor não tem anotação, como é que eu vou mostrar para ele um benefício de uma vacina dessa que você faz na mãe e ela vai agir lá na bezerrinha? Imagina, se a gente não tem as anotações, se a gente não tem um padrão ali, vai ser uma questão de fé, né? Ele Exatamente. vai ter que acreditar em você. Ele vai ter que acreditar nos trabalhos científicos e em mim, no caso, no nosso time que está a campo. Veio uma empresa aqui para conversar com a gente, era sobre sucedâneo, e aí eu comentei sobre essa questão da gente tirar as coisas da fé. Exato. Com o produtor, no sentido de que, cara, ele vai ter que acreditar em você. É muito difícil isso, entende? E a discussão foi para um lado que foi mais ou menos o seguinte: não, mas os trabalhos científicos mostram que é importante. Eu falei, meu amigo, mas tem muito produtor que ele vai olhar para o trabalho científico e para ele aquilo é mais ou menos fé. Cara, acredita que o trabalho científico é verdade, né? Então, assim, eu acho muito importante que da forma que for, você consiga materializar para o produtor aquele benefício, seja ele qual for, né? De uma dieta mais bem feita, de um medicamento feito da forma correta, da vacinação feita, de uma nova tecnologia de vacina que eu trago para aquela fazenda, né? Então, materializar isso para o produtor é muito importante, porque senão ele vai ter que acreditar em você ou nos trabalhos científicos que está muito longe da realidade de muito produtor, né? E esse é um ponto que, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, é um ponto de dificuldade, porque o que acontece? Porque a grande maioria das fazendas do Brasil ainda são pequenas fazendas. Então, como o N muitas vezes é muito baixo, uma bezerra às vezes faz a diferença. Então muitas vezes o produtor, por exemplo, igual a gente mencionou anteriormente, ele vai usar uma vacina e aí 2 bezerras adoecem, ele fala, a vacina não funcionou. Por quê? Mas ele tem ali às vezes 5 bezerras. 2, nós estamos falando de 40% das bezerras, certo? Então, é bem complexo esse ponto quando a gente fala de Brasil, por isso que o tempo todo, quando eu falei anteriormente, a gente mencionou assim, seria importante que o pecuarista ele anotasse um período, né, que ele anotasse, comparasse mesmo épocas do ano, para ele ver a quantidade de dias que a bezerra ficou doente, mas é difícil da gente trazer isso aí realmente para ser palpável, né? Quando você fala de fazendas maiores, não. Você pega as grandes fazendas, elas têm uma maior facilidade pelo número de bezerras que estão ali todos os dias, mas mesmo assim, se você for olhar fosse para fazer um trabalho científico, muitas vezes tem dificuldade. Devido ao N, né? Devido à quantidade de animais. Quando você fala de mastite, por exemplo, que você mencionou, você fala de uma fazenda que tem 20, 30 vacas em lactação. Uma vaca com mastite é 5% do rebanho, né? E muitas vezes não significa nada, às vezes é uma vaca. Então é bem difícil esse ponto quando a gente fala de Brasil. Se a gente trazer que hoje, se a gente pensar, quando a gente olha os dados aí, que 90% das fazendas nossas não chegam a 1.000 litros de leite, nós estamos falando desse universo. Com certeza. Eu tive um caso desse, assim, a gente já está fugindo um pouco da pauta, mas eu acho interessante, né? Uhum. O produtor chegou para mim, era um dos produtores mais tecnificados que eu tinha. Ele olhou para mim e falou, senhor Daniel, esse negócio de inseminação, eu vou parar com esse negócio de inseminação. Eu falei, mas por que, maninho? Ele falou, não, só nasce macho, não aguento mais ficar gastando esse tempo por causa de macho, e não sei o que. Aí, macho, e ele já saiu falando, gritando, já foi para baixo do curral, e aí eu fui atrás dele, falei, não, maninho, que isso, calma, vem cá. Eu vou botar boi nisso tudo. Eu falei, não, maninho, calma, vem cá. Aí ele falou assim, o que tá acontecendo? Ele, o tanto de macho, tem 15 machos. Aí eu olhei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o histórico. Exato. A gente pegou 2 anos de histórico, 50%. Na hora que ele viu que bateu 50, eu sei lá, não lembro exatamente, deu 48, sei lá, qualquer coisa desse tipo, mas bateu muito próximo, né? Aí ele olhou, falou, mas não é que deu a metade mesmo? Eu falei, exatamente, agora você tá numa maré de azar aí, né? Mas e quando deu só fêmea, que você tava tranquilo, né? Exatamente. Então é bacana, materializou.
É isso que eu quero dizer. Exatamente. Né? A notação materializa. Eu tenho um caso desse parecido também, quando eu era técnico de campo, exatamente igual. Nasceu lá uma leva de macho, o cara ficou bravo, e teve um outro que aconteceu comigo também, que aí foi em relação ao aborto. O cara ligou para mim num domingo, desesperado, que estava abortando tudo. Falou, não, tem um problema aqui, nós precisamos fazer exame, que está abortando tudo, está abortando. Falei, não, calma, amanhã é segunda-feira, terça é o dia da minha visita aí, a gente vai avaliar, mas até terça-feira vai abortar tudo, um desespero, né? Que aí entra no pânico, né? Falei, não, aguenta a mão e tal. E aí a gente foi ver, tipo assim, realmente, em 15 dias, teve lá 5 abortos. Só que quando você puxava o histórico de um ano, você estava lá com 2, 3% de aborto naquela fase. Não estou falando perda gestacional, estou falando aborto realmente. E aí, quando eu mostrei para ele, eu falei, olha aqui, se a gente pegar um ano, mas e ir para frente? Abortou 5 agora, quem garante que não vai abortar? Eu falei, quem garante é tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos com todo o protocolo sanitário, todo o calendário sanitário em dia, fazendo tudo certinho, os manejos e tudo. Isso é que garante. Né? Então, é isso. E mesmo assim, se não garantir, pelo menos você dá consciência limpa que você fez o que você podia. Exatamente. Exatamente, é isso. Então, a anotação, o histórico, ele traz essa lucidez para a gente, vamos chamar isso de lucidez, né? Ele consegue te mostrar, mesmo em fazendas medianas, mesmo em fazendas médias, né? Em fazendas pequenas também, você consegue começar a ter uma ideia melhor do que acontece, muito mais do que num espaço curto de tempo. Aí a gente sofre bastante com isso, que como a gente trabalha nesse lado da venda do medicamento, né? E a gente até conversou aqui antes de iniciar a gravação, né? Que muitas vezes o pecuarista ele procura um pozinho mágico, né? Ele quer alguma coisa que acaba a doença, que tira a doença da fazenda. E aí, muitas vezes, quando ele tem um surto desse, por exemplo, quando aconteceu esse episódio desse aborto, a primeira coisa, eu não trabalhava na MSD ainda, a primeira coisa que o produtor falou para mim, nós temos que trocar a vacina, vamos mudar a vacina, vamos vacinar todo mundo de novo. Eu falei, não, calma, a vacina é de um laboratório bom, a gente comprou num lugar porque da fabricação da vacina até a aplicação na vaca, a gente tem toda uma cadeia também. Ela sai lá da MSD ou ela sai lá do nosso concorrente, com todos os atestados de que funciona, de que tem aqueles níveis de qualidade e tal. Mas dali ela é transportada até um distribuidor, ou muitas vezes do distribuidor até uma revenda, da revenda até a fazenda, e da fazenda para ser aplicada no animal. Então, em cada ponto desse é passível de falha, né? E muitas vezes o pecuarista ele acredita muito mais numa falha lá na fábrica, que é controlada no último nível. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, até convido você, Daniel, uma hora quiser ir com a gente, por exemplo, a gente próximo daqui, em Cruzeiro, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma fábrica da MSD. Eu tive a oportunidade de estar lá recentemente. Você tem que ver os níveis de preocupação e os níveis de qualidade que o pessoal trabalha, entendeu? Então, a possibilidade de uma falha lá é muito menor, não é que ela é nula, mas ela é muito menor do que em toda essa cadeia até a vacina chegar no couro da vaca, né? no animal propriamente dito. E o pecuarista muitas vezes vai que, não, a vacina não funcionou, troca a vacina. Ah, não, aí muitas vezes se você não concordar, troca você também, então. Entra no caso do desespero que você tinha comentado, né? Troca o funcionário, troca a vacina, troca a ração, veterinário. troca tudo que tiver que trocar aí, mas vamos ver, uma hora vai dar certo, né? Exatamente. Tem um caso desse de um camarada também, Geraldinho, não sei se você lembra, ele falava isso dos causos do Geraldinho, né? Ele descendo do morro de bicicleta sem freio, começou a pedir para todos os santos para salvar ele, no final das contas ele bate no arame e o arame arrebenta, mas ele não morre. Ele falou, rapaz, mas que coisa boa que eu não morri, agora qual santo que eu vou agradecer? Porque eu chamei todos. Exato. Mais ou menos a mesma coisa. Exatamente, né? É bem por aí. Rafael, eu fiquei muito curioso ainda com relação ao tal do fago. Sim. Me explica um pouco mais sobre isso. Como é que ele age? Como é que ele funciona? Ele é potencializado se eu colocar, por exemplo, um probiótico, alguma coisa do tipo? O que a gente traz para a turma como essa novidade aí para o pessoal poder... Ele é um pó, tá? Ele é um pó, vem uma medida e você vai dar 1 grama por bezerra por dia. A gente coloca no leite, ele pode ser feito na água também, mas o negócio é que o leite você garante a ingestão. Uhum.
né, que a bezerrinha ela vai ter que tomar ali aquele volume de leite que é definido pelo técnico da fazenda, junto com o produtor, então ela vai consumir aquele leite todo, né? Então, quando você coloca 1 grama naquele volume de leite, você garante aquela ingestão. Então, o que a gente faz? De novo, a indicação dele pode ser de 0 a 60 dias de vida da bezerra, tá? Mas ele pode ser também durante um período de 30 dias, se a fazenda tiver anotação e você souber realmente onde está acontecendo o problema, em que fase da vida da bezerrinha está acontecendo o problema. Como uma boa parte das vezes a gente não tem esse tipo de informação, a gente tem indicado de 0 a 60 dias de vida da bezerra. Ele coloniza o intestino. Você dá aquele 1 grama todos os dias você vai estar colocando no intestino da bezerrinha ali aquela quantidade de fago. E ele fica ali. Ele é um parente muito próximo de um vírus. Então, quando aparece uma infecção, quando surge uma bactéria, e ele é um vírus específico, um fago, né, que é um parente do vírus, igual eu falei, específico de colonizar e destruir Escherichia coli e Salmonella. Então, quando essas bactérias aparecem, automaticamente ele as destrói no intestino da bezerra. Ele invade essa bactéria e ele rompe essa bactéria, e, através de multiplicação, ele rompe essa bactéria, e assim que ele previne a diarreia. E de novo, no experimento, e aí falando dos experimentos, né, o que a gente viu foi exatamente isso, foi uma queda nos dias em diarreia e um maior ganho de peso das bezerras durante a utilização do produto. Tá? O trabalho, inclusive, foi feito no Brasil. Deixar bem claro que fago não é homeopatia, né? Não, porque a gente não já é percebeu homeopatia. muito isso, não vou nem entrar no médio de homeopatia se funciona ou não, mas eu já percebi muito isso, né? Tá surgindo muita novidade em forma de pozinho, Isso. né? Do pó, seja lá qual ele for, Uhum. né? E o pessoal tem de vez em quando essa ideia, tipo assim, se é pó é homeopatia. Não. E na verdade não, são coisas diferentes. Isso aí, por exemplo, é liofilizado. Exatamente. Né? É uma tecnologia nova. A gente é produzido no Chile. Ele não é produzido aqui no Brasil, mas os trabalhos foram feitos aqui no Brasil e os resultados a gente é utilizado. A MSD hoje comercializa ele em vários países do mundo. Chile, Argentina, Brasil, enfim, vários lugares do mundo já tem esse produto. E não, igual você falou, não é homeopatia. Ele tem ali uma tecnologia, um princípio diferente. Não é também um medicamento. A gente chama de aditivo. Entendeu? Então é um aditivo que você vai adicionar no leite da bezerra e aí ele vai fazer essa função toda que a gente falou. Ele coloniza ali o intestino, apareceu uma Escherichia coli ou uma salmonella, ele rapidamente destrói essa bactéria, diminuindo a intensidade da diarreia e os dias em diarreia daquela bezerrinha, fazendo um maior ganho de peso. E é interessante, né? Porque como ele é específico, né? Para Escherichia coli ou para salmonella, ele acaba não destruindo as outras, a microbiota que é boa para o intestino. Exatamente. Né? Ele mantém a outra microbiota, ele não vai ter efeito nenhum em cima dessa outra microbiota. E pelo que eu estou entendendo do jeito que você está falando, ele não é curativo, né? Não adianta você achar uma bezerra com diarreia e falar, agora eu vou começar a dar isso para bezerra. Já tem os artistas fazendo isso, né? Já tem os artistas. Claro que tem. A criatividade do ser humano é um negócio impressionante. Né? Já tem. E a gente tem relato de que funcionou, mas não é o foco. Não é a ideia, entendeu? A ideia é realmente trabalhar ele de maneira preventiva. Por quê? Porque uma vez que ele já está lá no intestino, ele vai atuar, vamos falar assim, num volume menor de bactérias, né? Então você não vai ter uma colonização muito grande, porque ele já vai atuar à medida que ela surgir. A partir do momento que o problema já está instalado, além de tudo, você já pode ter lesões no intestino que vai dificultar a atuação do produto e vai dificultar o resultado também da fazenda, né? Ele, então, ele não interfere nem para o bem nem para o mal com um probiótico, por exemplo? Não interfere. Se a fazenda já tem a prática de usar um probiótico, tem gente usando levedura, tem gente usando várias coisas, né? E ele não tem efeito. Não, ele vai contribuir nesse sentido que a gente falou. Exatamente quando surgirem essas bactérias causadoras de diarreia, Escherichia coli e Salmonella. Beleza. Não, assim, esse aí eu acho que é um negócio interessante, né? A gente falou um pouco no início, na verdade, eu cheguei a comentar sobre essa questão de resíduo, de antibiótico e resistência e tudo isso, né?
esse uso racional, ele vem muito em cima disso, não no sentido só do resíduo, mas de fato da gente ter medicamento que funciona, né, no futuro. Como é que você está vendo isso, assim, nas fazendas que vocês estão andando? Como é que está essa consciência e como é que você vê de fato a preocupação com esse tipo de coisa? Sim, a gente vê uma preocupação crescente nesse sentido, né? Quando a gente fala de resíduo na categoria que a gente está tratando, não é preocupante, né? Porque a bezerra, ela não produz e raríssimas vezes, você vai encontrar alguém que consome a carne de bezerrinha, né? Então, é uma preocupação pequena. Agora, quando a gente fala nessa questão da resistência, aí sim, a MSD é das empresas que fazem parte desse comitê, vamos chamar assim, e a última reunião que a gente teve foi exatamente tratando desse ponto, da questão de resíduo e da questão da preocupação com a resistência das bactérias que está chegando para o ser humano, né? Então, a gente tem uma preocupação sim grande com isso, tá? Então, essa questão da utilização racional de antibióticos eu acho fundamental nos animais produtores, igual a gente, que é o mercado que a gente atua, né? Sim, com certeza. Rafael, mais essa parte de bezerra, né? Eu acho até que o nosso podcast já chegando aqui, caminhando para o final, que outra dica, o que mais a gente poderia falar sobre esse tema para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que as bezerras, elas ganharam relevância, né, nos últimos anos, tanto que a gente fez uma pesquisa com pecuaristas há pouco tempo e a preocupação com a saúde das bezerras ela já apareceu entre as principais. E se a gente fizesse isso há bem pouco tempo atrás, a gente não encontraria esse resultado, né? Então, a gente vê uma crescente da preocupação tanto dos pecuaristas quanto dos nossos colegas técnicos com essa categoria, de ver a importância dessa categoria. Então, e a gente tem muita coisa boa para vir. O que eu posso falar para quem está em casa é que a MSD, igual eu já mencionei, a gente tem empresas que investem muitas vezes em marketing, investem em várias coisas. O foco da MSD é investir em pesquisa e desenvolvimento. Tanto que a MSD investe grande parte do faturamento dela em pesquisa. Por isso a gente tem todos os anos lançamentos de novos produtos e para esse segmento das bezerras vem coisa boa por aí. Já não posso dar o spoiler, mas muito em breve a gente vai ter bastante novidade nesse segmento de bezerras no Brasil. Coisas que a gente já tem fora, que a gente está trazendo e coisas novas também. Coisas novas que a gente está desenvolvendo e que vai trazer mais facilidade para o produtor. Esse é o nosso foco. Beleza, então tá beleza. Então, olha, eu queria muito te agradecer por esse episódio. Foi muita novidade e para mim foi muita novidade mesmo, né? Então eu espero que para quem esteja assistindo a gente também tenha sido tão bom e, né, com tanta informação interessante quanto foi para mim. Então, de verdade, muito obrigado por ter vindo. Espero que você venha aqui de novo quando tivermos mais novidades, né? E estiver passando aqui por Lavras. E deixa para a turma aí suas palavras, né, finais do nosso podcast. Não, sou eu quem agradece o convite e esse momento aqui. É bem legal a gente conversar com quem é do ramo, né? A Companhia do Leite é já parceira nossa, já de longa data, a gente já trabalha junto, estamos tentando estreitar ainda mais e eu faço questão, a hora que a gente tiver mais novidades, eu faço questão de estar aqui com vocês e para quem está em casa, o recado que eu tenho é que conte com a nossa equipe, conte conosco da MSD. A nossa equipe é treinada, trabalha todos os dias, está no campo visitando fazendas. Nós temos um time grande visitando fazendas no Brasil inteiro, dando treinamento, fazendo todo o trabalho, tanto com bezerras quanto com vaca em lactação. O nosso time é reconhecido pelos produtores como um time de grande conhecimento e eles sabem mais do que eu de tudo isso que nós conversamos aqui e eles estão prontos para atendê-los. Então, contem conosco da MSD, nós fazemos questão de estar próximo do produtor. Esse é o nosso dia a dia, a maneira como a gente trabalha. Então, beleza. Então, a gente sempre termina com aquele brinde final, Rafael. Beleza. E eu queria agradecer você por estar aqui com a gente em mais esse episódio. Você já sabe, né? Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, estamos aqui de novo. Um abraço.